Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar início às nossas aulas sobre crimes eleitorais. E é preciso, antes de mais nada, que nós quebremos alguns paradigmas para que possamos ter uma análise global, para que não incorramos em erros comumente verificados na prática, porque os profissionais ou os estudantes têm o costume de se preocuparem apenas com as disposições do Código Eleitoral, das leis penais eleitorais, achando que o direito penal e o direito processual penal eleitoral fazem parte de um universo completamente à parte do ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, essa é uma visão que, ainda que não intencional, mas inconscientemente, as pessoas não costumam fazer uma análise sistêmica do direito eleitoral à luz da Constituição, à luz da conjugação com o direito penal, com o direito processual penal, com o direito administrativo e as demais disciplinas que têm uma interface enorme com o eleitoral. E aqui no penal é assim. A primeira coisa que nós temos que ter muito bem delimitado é que crime eleitoral nada mais é do que um crime previsto na legislação eleitoral. E isso tem reflexos que são ignorados na prática. Por quê? A principiologia geral trazida pela Constituição Federal, as disposições gerais trazidas pelo Código Penal e também apontadas pela doutrina têm ampla incidência aqui, meus amigos. Percebam que muitas vezes há um assodamento, há uma aplicação meramente positivista dos tipos penais eleitorais, sem se preocupar se esse dispositivo possui compatibilidade com a Constituição Federal de 88 ou não. Se esse dispositivo, ainda que a conduta praticada se subsuma à disposição legal, se houve lesividade. Então, a gente precisa ter em conta que crime eleitoral é um crime tal qual o crime do Código Penal, tal qual o crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, tal qual o crime previsto na Lei de Licitações, etc., etc. De modo que todos os elementos do crime que são estudados no direito penal devem ser conjugados também aqui na área eleitoral. E isso tem importância prática, isso não é meramente teoria. Nós vamos ver já já, ao avançar da aula, exatamente as consequências dessa análise holística do direito penal eleitoral, tá bom? Mas, dito isso, a gente vai ter que fazer um pequeno conceito introdutório para dizer que crime eleitoral é o mesmo conceito de crime trazido pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E o que está dito lá na lei, na Lei de Introdução ao Código Penal? Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção penal, a infração penal a que a lei comina isolada, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Até mesmo esse apontamento que a doutrina faz, meus amigos, é preciso cuidado, porque nós temos dois crimes especificamente, que trazem penas restritivas de direito incidentes sobre a cassação do registro ou do mandato. Crimes esses que são muitas vezes ignorados na prática, que não são conhecidos e que têm um potencial devastador, especialmente no combate à corrupção eleitoral, tá bom? Então percebam que estamos falando do artigo 334 do Código Eleitoral, que eu chamo de o crime da pandemia Covid-19, porque ele se multiplicou
aí no período da pandemia e da quarentena. E o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, que acontece mais ali perto do processo eleitoral, que é o uso de veículos ou embarcações oficiais no decurso dos 90 dias que antecedem as eleições, tá bem? Então, feita essa pequena introdução, eu, mais uma vez, alerto, e agora a gente avança na dogmática penal, que o crime eleitoral está sujeito à principiologia constitucional e aos elementos trazidos pelo Código Penal e pela doutrina. De modo que a simples prática de um fato típico por si só não vai implicar necessariamente em um crime eleitoral. E aí trago alguns exemplos para que a coisa fique mais clara. Artigo 295 do Código Eleitoral diz que é crime eleitoral reter título contra a vontade do eleitor. Então, suponha que o meu celular é o seu título, eu digo, me empreste o seu celular, ou o seu título, tá bom, emprestou. E aí você emprestou, eu digo, peça de volta, aí você me pede. Aí eu digo, não dou, o seu título está retido comigo, não vou lhe devolver. E aí você pode me dar a voz de prisão? Eu estou praticando o crime eleitoral porque eu estou retendo o título contra a vontade do eleitor. Claramente não, porque aqui não há lesividade ao bem jurídico que esse tipo penal procura tutelar, meus amigos. E essa deve ser sempre a primeira pergunta que vocês, sejam promotores, sejam juízes, sejam advogados, sejam estudantes, têm que se fazer. Há ofensa, ou pelo menos potencialidade de ofensa ao bem jurídico que este tipo penal procura tutelar? Se a resposta for não, como neste caso, evidentemente você vai estar diante de um fato atípico, ou pelo menos de um outro delito, mas não um crime eleitoral. Beleza? Vou dar mais um exemplo. Artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97. Esse dispositivo, em um dos seus incisos, diz que é proibido no dia da eleição, portanto, de 0 horas, 0 minuto e 1 segundo, a 23h59 do dia 15 de novembro de 2020, na atual eleição, se não houver nenhuma modificação a mais, está proibido qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de manifestação política expressa, qualquer carreata, qualquer passeata. E aí eu lhe pergunto, exaurido o processo eleitoral, proclamado o resultado oficial de vitória de um candidato no primeiro turno para prefeito e o resultado da eleição proporcional de vereador. Os vitoriosos resolvem fazer uma carreata. O promotor, o delegado vão poder autuar em flagrante por descumprimento ao 39, parágrafo 5º? Claramente, me parece que não. Porque a objetividade desse tipo penal é exatamente garantir a tranquilidade no dia da eleição, que não haja qualquer tentativa de convencimento adicional sobre o eleitor, é garantir, de fato, que tudo transcorra na mais inteira normalidade. Agora, isso não significa dizer que a festa da carreata vai acontecer, ou que a festa da vitória vai acontecer como quiserem, com paredão, com algazarra, com gritaria, com baderna, com fechamento de rua, com carro na contramão, com gente dirigindo alcoolizada, com menor dirigindo, com pessoas sem habilitação dirigindo, com o cara na moto sem capacete, fazendo zigue-zague, dirigindo perigosamente, subindo as calçadas. Não, meus amigos. Nós temos o Código Penal vigente. Nós temos a Lei de Contravenções Penais vigente. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais vigente. Então, nós temos o Código de Trânsito vigente. E eu dei aqui diversos exemplos dos absurdos que acontecem nas chamadas carreatas da vitória.
E aí é nesse ponto que o promotor pode atuar, que o delegado pode atuar. Autua em flagrante, meu amigo. Não tem conversa. É crime de trânsito, está dirigindo alcoolizado, é menor conduzindo, é crime de trânsito, é flagrante. Está lá com paredão, com 100, 150 decibéis, perturbação do sossego alheio, quiçá crime ambiental. Flagrante, autua, apreende. Então, há como você manter a ordem, mas não é possível impedir a festa da vitória. Essa, pelo menos, é a minha interpretação. Respeito às interpretações diferentes, ok? Então, temos o conceito formal de crime eleitoral, que é exatamente a tipicidade trazida ali pela norma, né? E temos a tipicidade material, que é a efetiva ou a potencialidade de lesão ao bem jurídico tutelado. E essa linha de pensamento, ela é muito clara na jurisprudência e na doutrina, e eu trago aqui alguns precedentes, inclusive do STJ, que tratam sobre isso. Percebam, aqui a partir da parte negritada. A simples existência no Código Eleitoral de descrição formal de conduta típica não se traduz incontinente em crime eleitoral, sendo necessário também que se configure o conteúdo material do crime. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária para a sua configuração a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade do exercício do voto, à regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo democrático. Beleza? E aí eu trago aqui outro conceito, outra decisão nesta mesma linha, que fala lá do artigo 331 do Código Eleitoral. Os artigos 331 e 332 do Código Eleitoral, né, que vocês vão estudar aqui pelo livro do professor Igor, Crimes Eleitorais e Conexos, edição 2020, editora JH Mizuno. Esses dois crimes tratam dos crimes contra a propaganda eleitoral. Um diz que é delito inutilizar a propaganda devidamente empregada, isto é, a propaganda lícita realizada no momento oportuno, no caso de 2020, a partir de 27 de setembro. E outro diz que destruir, deteriorar, inutilizar também a propaganda lícita é crime eleitoral. Suponha que eu destrua, que eu inutilize uma propaganda eleitoral, um santinho, um cartaz, uma blusa, e o promotor resolve me denunciar, ou o delegado resolve instaurar o inquérito policial. Habeas corpus, meu amigo, manifestamente ilegal a conduta da autoridade pública. Por que, Igor? Porque não há crime sob a perspectiva material. O que estes delitos pretendem é exatamente garantir a rigidez do material de propaganda eleitoral, é garantir que todos possam livremente se apresentar à comunidade. Não há mais interesse jurídico em uma propaganda quando o pleito passou. Aliás, são materiais que devem ser descartados à luz da legislação eleitoral e das resoluções do TSE. Então não há crime. E é exatamente isso que essa decisão do TRE do Mato Grosso do Sul traz. Vejam, tendo-se que a inutilização de material de propaganda de candidato derrotado nas eleições ocorreu após a divulgação do resultado do pleito, a análise da conduta altera sobremaneira,
perdem a potencialidade da propaganda eleitoral os panfletos e impressos que se destinavam à divulgação de candidaturas, passando tais impressões à inocuidade, devendo inclusive ser descartados, de acordo com o imperativo tal da resolução já ultrapassada. Excluída a ilicitude da conduta, que não apresentou efetiva lesividade, é de se reformar a sentença para absolver o recorrente nos termos do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Beleza? Então, essas premissas iniciais são muito importantes. E aí eu trago exatamente as disposições penais que eu falei, o 295, o 395, o 39, parágrafo 5º, o 331, e assim vai. Beleza? Então, feito isso, a gente precisa agora avançar na perspectiva de um panorama geral da legislação penal eleitoral. E este panorama, diria eu, que é desalentador, é desestimulante, meus amigos. Nós temos, para começar, uma legislação penal eleitoral completamente atabalhoada, desordenada, difusa por 6 diplomas legais. É verdade que se concentra aí essa questão no Código Eleitoral e na Lei 9.504 de 97, mas principalmente no Código Eleitoral, tipos penais que estão completamente defasados, sem qualquer compatibilidade com a ordem pós-88, tipos penais que estão inspirados exatamente no espírito autoritário do Código, que data de 1965, né? Época da ditadura militar. Tipos penais que trazem um reflexo geopolítico também da época, que não se sustenta mais, apesar de algumas mentes tresloucadas, né, e completamente fora da realidade, acharem que ainda existe essa guerra virtual entre comunismo e capitalismo, entre eles e nós, não é verdade? Isso daí é uma mente completamente fora da realidade, mas que infelizmente ainda ilude muita gente. Então a gente precisa fazer essa leitura constitucional, ok? É muito importante. Porque, vejam, o próprio artigo 335 do Código Eleitoral diz que é crime fazer propaganda em língua estrangeira. Se um cidadão fizer uso de uma expressão mundialmente conhecida no meio político a partir da eleição do ex-presidente americano Barack Obama, Yes We Can, vai estar praticando o crime eleitoral. Quando não há qualquer lesão, esse tipo penal surgiu naquele contexto de Guerra Fria, naquele contexto do medo, da instalação do comunismo nos países aqui do hemisfério sul, etc. Não se faz mais presente esse perigo, tenho certeza disso, embora alguns insistam veementemente que sim, né? Mas aí cada um acredita no que quer. Independente disso, além dessa necessária filtragem, nós temos um contexto geral completamente inapto para um combate efetivo às transgressões de comportamento, principalmente à corrupção eleitoral. Vou dar aqui um breve panorama. Nós temos 91 crimes eleitorais, 93 previsões criminais, porque nós temos 2 que não trazem pena. Desses 91 crimes que têm pena, meus amigos, 54 estão sujeitos à transação penal. Mais de 2 dezenas a acordo de não persecução civil. Então percebam que é um contexto completamente desatualizado. As penas não estão compatíveis com a gravidade dos comportamentos. Nós temos o delito de corrupção eleitoral completamente defasado. Nós temos comportamentos que não ostentam tanta gravidade e que têm pena mais alta que o crime de corrupção eleitoral. Então, é preciso, de fato, uma reforma, mas nós temos que trabalhar com o que existe. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir do próximo bloco,
com o estudo preliminar dos crimes não recepcionados pela Constituição Federal de 88. Fiz uma análise desses crimes, inclusive está no material disponível, material complementar, o e-book complementar do livro de crimes eleitorais. Vocês vão receber gratuitamente, né? Basta aí acessar os QR Codes da obra, de modo que vamos começar onde não pode haver atuação estatal na área criminal e eleitoral e depois estudar os crimes eleitorais na pré-campanha e depois com outras perspectivas, beleza? Então, aguardo vocês, até lá, um grande abraço.